Olá, seja bem-vindo ao resumo bíblico, livro de Gênesis, parte 8. Então a gente terminou a parte 7, que eu acabei de gravar. Você vai ver que é vídeo parecido com esse, que eu estou gravando na sequência. Esses daqui, né? Os outros foram em outros dias. Então a gente viu que Yosef contou, né? Confessou para os irmãos que ele era Yosef, né? E aí a demonstração dele ali de emoção foi tão grande, né, e tão alto, que os egípcios ouviram e foram contar para o faraó. Yosef disse: não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui, nem se enfureçam entre si, pois Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Ele fez de mim um pai para o faraó, né? Então, com sabedoria, Yosef entendeu, né, todo o propósito que Deus tinha feito, né? O caminho que Deus usou, né? Deus poderia ter usado outro caminho? Poderia, né? Deus poderia ter colocado no sonho, né, do faraó, falar: olha, vai buscar tal pessoa lá, que tal pessoa vai ser quem vai salvar vocês, né? Vai salvar o Egito, vai salvar o povo, né? Porque eu estou com ele. Deus podia ter feito de qualquer outra maneira. Só que Deus o escolheu dessa maneira, ser dessa maneira, né? Até por questões de testar, né, e preparar, né, Yosef. Porque ele administrou lá na prisão, né, 2 vezes, né, foi preso, aí foi para a casa do Potifar, depois foi preso de novo, e sempre administrando, né, sempre prosperando, que Deus fazia ele prosperar mesmo preso. Então, mas ele com sabedoria reconheceu diante dos irmãos e falou para eles, né? Não se entristeçam nem enfureçam-se entre si. Yosef mandou seus irmãos retornarem e buscarem seu pai para morar no Egito. Então, né, depois desse momento que tudo da emoção, do reencontro, se apresentar, né, como irmão deles, ele mandou, né, eles retornarem e buscarem um pai para morar no Egito, né? Tudo isso chegou ao faraó. Então ele deu essa ordem, né, para os irmãos, ou falou para os irmãos fazerem isso sem ter consultado o faraó, né? O faraó tinha dado plena permissão para ele, né? Decidiu tudo. Então tudo isso chegou ao faraó, e o faraó ficou feliz, né? Olha, né? Esse faraó era bom. Aí fala assim: nossa, por que o povo se tornou escravo, né? Aí as coisas mudaram depois, né? Não era mais, o faraó morreu, e o outro faraó, etc. Mas que não entra no livro de Gênesis, tá? Esse livro de Gênesis, ele finaliza com a morte de Yosef, né? A gente viu a morte de Abraão, né? Também fala de Yaakov, Isaac e Yaakov, né? E Yaakov está ainda vivo, né? Aí ele falou da morte de Abraão, Isaac, Sara, Raquel, né? No caso de Enoque, subiu ao céu. Então, e aí eles foram, né? Então o que eu estava falando, né? O faraó ficou feliz. O faraó falou para os irmãos de Yosef trazer seus pais e seus filhos e mulheres, que ele daria uma boa propriedade para eles. Então assim, né? O faraó confirmou, né? E deu uma confirmação ou uma aprovação a mais, né? E além disso, dá permissão, né, dos irmãos e do pai dele
poder morar no Egito. Mas além disso, ele disse que daria uma boa propriedade. E chegando em Canaã, que é Canaã, né? Contaram a seu pai todo o ocorrido. Ele ficou estarrecido, não conseguia crer nelas, né? Ou neles. Chega, meu filho Yosef ainda está vivo, devo ir vê-lo antes de morrer. Israel, né, Yaakov, levou consigo tudo o que possuía na jornada. Ele chegou a Beer-sheva e ofereceu sacrifícios a Deus, seu pai, Isaac, né? Ou seja, a Deus, né? Que era o Deus dele também. Em uma visão, Deus chamou Israel, Yaakov. Então, no sonho, Deus disse para Israel, né? Chamou pelo nome dele, né? Yaakov. Ele respondeu: aqui estou. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Eu farei de você uma grande nação. Não só descerei com você ao Egito, mas também o trarei de volta para cá outra vez, depois que Yosef fechar seus olhos. Então, Deus, para tirar qualquer dúvida de Yaakov, né? Ou Israel. Deus tinha mudado o nome de Israel, né? Mudou o nome para Israel, Yaakov. Mas no sonho ele chamou do nome antigo, né? Yaakov. Então ele disse para ele não ter medo, né? De ir para o Egito. E ele reconfirmou, né, a sua promessa: farei de você uma grande nação. Aí ele diz: não só descerei com você ao Egito, ou seja, Deus estava acompanhando, né, todo o caminhar deles para o Egito. E disse que também traria ele de volta, né, para Canaã, depois que Yosef morresse. Todo o povo que foi com Israel chegou na terra de Goshen, no Egito. Yosef foi ao encontro de seu pai. Se abraçaram e choraram. Yaakov disse: agora posso morrer. Yosef ficou sabendo que seu pai estava doente, né? Então teve esse reencontro e muita emoção, e ele disse, né, que agora ele poderia morrer, mas não morreu naquele momento. Yosef ficou sabendo que seu pai estava doente. Então ele levou os seus 2 filhos. Então Yosef levou os seus 2 filhos, que nasceram no Egito, porque o faraó deu uma esposa para ele. Yaakov colocou os 2 filhos de Yosef como seus herdeiros. Então Yaakov, né, pegou os 2 filhos que eram netos dele, né, ele colocou como herdeiros, ou seja, na mesma linha de sucessão dos irmãos, né, na divisão da herança, né? Yaakov abençoou os 2 filhos de Yosef, mas abençoou o mais novo como primogênito. Ele inverteu, né? Yosef não gostou, mas Yaakov disse que seria dessa forma. Então Yaakov, ele fez isso com Esaú, né? Lembra, né? Porque o Yaakov, ele era o mais novo. E aí ele se passou pelo irmão para receber a bênção de primogênito no lugar de Esaú. Agora ele fez isso propositalmente, né? Pegou os netos, abençoou os netos, só que abençoou o mais novo como primogênito. Yaakov disse. Então Yosef não gostou que ele fez essa troca, né? Mas Yaakov disse que seria dessa forma. Então, a bênção era dele, né? Ele fazia como ele quisesse. Só que é uma bênção do avô, né? Não uma bênção de pai. Pro Yaakov continuava sendo, né, o primogênito era o primogênito, o mais novo era o mais novo.
Jacó disse: Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus ancestrais, né? Porque Deus falou com ele no sonho, né? Que ia estar com ele e ia fazer ele levar eles de volta, né? Para a terra de seus ancestrais, né? Deus não falou quando, né? Seria depois que José fechasse os olhos, né? Mas não disse em que momento exato. Que a gente vai ver depois, né? Em Êxodo, que foram 400 anos depois, né? Jacó reuniu os 10 filhos, né? Abençoou eles e abençoou eles, né? Então Jacó abençoou eles. Porém, aqui ele vai falando de cada um, tá? Ele repreendeu Reuven, né? Seu primogênito, por ter dormido com a sua serva, concubina, né? Concubina. Então, Reuven foi aquele que teve uma primeira ideia, né, para salvar o irmão Yosef, e que não ficou sabendo que os irmãos tinham vendido, né? Ele dormiu com a, vamos dizer assim, com a madrasta, né? Porque dormiu com a serva de seu pai. Essa serva, inclusive, é mãe de algum dos seus irmãos. Então ele era uma madrasta, né? Mas ele repreendeu, né? Jacó repreendeu, porque Reuben, né? Não sabia que o Jacó tinha ficado sabendo disso, né? Mas ele ficou sabendo. Repreendeu também Levi e Shimon por serem violentos. Exaltou Judá e os demais. Então Judá, a gente vê aí um pouquinho do que Judá fez, né? Ele que teve a ideia de vender depois ele prometeu, né, para o pai que ele traria Benjamim de volta. Então ele exaltou Judá, né, e os demais. Então 3 ali meio que ele repreendeu. Formaram as 12 tribos de Israel, né? Jacó morreu. Então depois que ele deu depois que ele morreu, Yosef lançou, né, depois que ele abençoou, né, os filhos, ele morreu. Yosef lançou sobre a face de seu pai, chorou e o beijou, né? Então Jacó chorou. Yosef chorou pela morte do pai Jacó. Ele levou seu pai para ser sepultado em sua sepultura. Então o Yosef pediu permissão para o faraó para poder ir na terra dos ancestrais, sepultar o pai, e depois ele voltaria, né? Então, mas o povo depois voltou todo mundo, né? Ficou todo mundo morando no Egito mesmo. Os irmãos, então, após o sepultamento, retornaram para o Egito. Os irmãos de Yosef acharam que, com a morte do pai, Yosef iria querer se vingar deles. Assim, eles mentiram para Yosef, dizendo que o pai deles, antes de morrer, disse: eu imploro a você, por favor, que perdoe a maldade e a impiedade de seus irmãos quando prejudicaram você. Por isso, nós te imploramos que perdoes a maldade dos servos do Deus de teu pai. Yosef chorou e seus irmãos se aproximaram e se prostraram diante dele, dizendo: somos seus escravos. Yosef respondeu: não temam. Acaso estou no lugar de Deus? Vocês desejaram prejudicar-me, mas Deus planejou para o bem. Muito bonito, né? Yosef deu provisões para seus irmãos e filhos pequenos.
Quase no final dos seus dias, Youssef disse para seus irmãos: Deus se lembrará de vocês, com certeza, e os levará desta terra para a terra a respeito do qual jurou a Abraão, Isaac e Jacó, que era a terra de onde eles tinham vindo. E aí, depois que ele morresse, ele pediu para ser assim colocado num caixão e preservado, né? Como os egípcios já faziam lá, a questão das múmias, né? Mumificar para conservar. E aí pediu para que seus irmãos levassem os ossos quando eles voltassem, né? Então assim, eles não sabiam quando que eles iam voltar, eles iam esperar Deus dizer, né? Quando que eles deveriam voltar. E aí a gente vai ver que Deus usou Moisés, né? E aí nesse momento que eles retornassem, eles levariam um caixão com os ossos dele. E esse é o fim do livro de Gênesis, tá bom? Essa é a última parte, mas ainda vão ter mais 2 vídeos, tá? Um vai ser o próximo, o 8, a genealogia, onde eu vou mostrar mais detalhadas, de uma maneira mais visual de ver, né? Quem é filho de quem, neto, bisneto, do livro de Gênesis. E a última parte vai ser todos esses vídeos, né? Do 1 ao 7, parte 1 ao 7, só que eu vou colocar uma apresentação na linha do tempo, tá? Porque a gente vai ouvindo assim e acaba... Eu vou fazer um resumo do resumo, né? Todos esses 7 partes foram resumos, ou um resumo do livro de Gênesis, mas a última parte vai ser um resumo do resumo, e dando para ver visualmente, né, uma linha do tempo. Então é isso, né? Vou fazer também, né, o resumo do livro de Êxodo, mas não sei ainda quando que vou começar a publicar, provavelmente vai demorar um tempo. E é isso, né, com aquele objetivo de a gente entender, não no ponto de vista religioso, né, mas no ponto de vista histórico, para a gente ver, né, a sequência dos eventos, dos acontecimentos, porque sempre fica aquela mistura na cabeça, né, qual que é a ordem das coisas, né? Agora fica claro. E do ponto de vista, vamos dizer, eu não vou usar a palavra religioso, porque não é ligado a nenhuma religião, mas do ponto de vista espiritual, né, porque Deus é espírito, Jesus falou, o Pai é espírito, né? Então, do ponto de vista espiritual, vamos focar nessa parte aqui do livro de Gênesis com relação a Deus, às vezes que Deus falou, né? Deus disse, Deus subiu ao céu, Deus desceu e falou, Deus disse em sonho. Essa é a parte mais importante, né? O restante são aspectos históricos, né? São histórias, a parte histórica, igual a gente estuda lá sobre Napoleão, né? Tal, assim. Então, esses personagens são históricos, né? Óbvio que ali demonstra a interação deles com Deus, Deus com eles. Mas eu acredito que a gente não deva se prender, né, a toda a questão, assim, o que eles passaram, como que foi. Eu acho legal, interessante saber, né, do ponto de vista histórico, mas, né, é mais importante saber como que Deus agiu com eles, né? Então, principalmente quando Ele próprio falou, né? Eu acho que é uma parte mais bonita e Deus disse, né? Deus disse em sonho, Deus disse pessoalmente, Deus falou. Essas passagens que eu realmente me prendo, né? Então é isso.
tá bom? Até mais, tchau.